Imagina acordar de manhã, abrir a janela e ver o exército inimigo cercando a sua cidade inteira. É isso que o servo de Eliseu viu. Mas Eliseu não entrou em pânico. Ele orou uma única frase: Senhor, abre os seus olhos. E o que o servo viu em seguida mudou tudo. Hoje eu vou abrir esses mesmos olhos para você. A Bíblia é cheia de guerras, batalhas, reinos, sangue, conquistas. Mas existe uma camada que a maioria das pessoas nunca para enxergar. Por trás de cada batalha visível que você lê nas Escrituras, existe uma batalha invisível acontecendo ao mesmo tempo. No mesmo momento em que os soldados marcham, os anjos se posicionam. No mesmo instante em que os reis decidem, forças espirituais travam o seu próprio conflito. E isso não é misticismo, não é teoria. Está escrito, está no texto. O problema é que a gente lê a Bíblia em modo horizontal, só vê o que está acontecendo na terra. Mas a Bíblia é um livro vertical. Ela mostra o céu e a terra ao mesmo tempo, como se fosse uma tela dividida. Hoje a gente vai assistir a 7 dessas guerras invisíveis. 7 momentos bíblicos em que o plano de Deus estava sendo disputado num nível que os olhos humanos não conseguiam ver. Você vai descobrir o que estava acontecendo nos bastidores do Éden, nos bastidores da história de Jó, nos bastidores da queda de Jericó, nos bastidores da noite mais pesada que Jesus viveu. E mais. No final deste vídeo, eu tenho certeza que você vai olhar para a Bíblia de um jeito completamente diferente. Então fica até o final, porque a 7ª guerra é a que está acontecendo agora, enquanto você assiste a este vídeo. Antes de falar das batalhas dos homens, precisamos ir ao lugar onde tudo começou, o Jardim do Éden. A maioria das pessoas lê Gênesis 3 como uma história sobre uma fruta proibida e uma serpente que convenceu Eva a comer. Mas quando você entende quem era aquela serpente, a cena muda completamente. Ezequiel 28 e Isaías 14 revelam a identidade por trás daquela figura. Era Lúcifer, um ser criado por Deus, cheio de sabedoria e beleza, que ocupava uma posição de altíssima honra no plano espiritual, e que em algum momento antes da criação do homem, decidiu que queria o lugar de Deus. Subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, serei semelhante ao Altíssimo. Isaías 14, versículos 13 e 14. Isso não é um homem falando, isso é o registro de uma ambição que aconteceu no mundo espiritual. E quando esse ser foi expulso, Jesus mesmo disse que viu Satanás cair como um relâmpago do céu. Em Lucas 10:18, mas ele não desapareceu. Ele mudou de estratégia. Se não posso destruir Deus, vou destruir aquilo que Deus ama. E o que Deus acabara de criar e amar profundamente? O ser humano, feito à sua imagem e semelhança, colocado no jardim com autoridade sobre a criação. Então a guerra no Éden não era sobre uma fruta, era sobre autoridade, era sobre a quem o ser humano iria obedecer e, com isso, a quem entregaria o domínio sobre a terra. Quando Adão e Eva cederam, algo de imenso valor foi transferido. Paulo, em 2 Coríntios 4:4, chama Satanás de Deus desta era. Em Lucas 4, quando o diabo mostra a Jesus todos os reinos do mundo e diz: tudo isso te darei, porque foi entregue a mim, Jesus não contesta a posse, porque era verdade, havia sido entregue. Essa foi a primeira guerra invisível, e ela não durou um dia, ela abriu uma fresta que mudou toda a história da humanidade. Mas aqui está o detalhe que muda tudo. Deus já tinha um plano. Ainda no Éden, ainda naquele dia, ele pronunciou uma profecia. Gênesis 3:15. E a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Uma semente da mulher iria um dia esmagar a cabeça da serpente. A guerra havia começado, mas o fim já estava escrito. Agora eu preciso te levar para um dos livros mais perturbadores
e mais mal compreendidos de toda a Bíblia. O livro de Jó. A maioria das pessoas conhece a história pelo lado de cá. Jó era um homem justo, perdeu tudo, sofreu muito, e no final Deus restaurou. Mas quase ninguém para ler o que está acontecendo no lado de lá, nos primeiros 2 capítulos. Porque Jó capítulos 1 e 2 fazem algo que nenhum outro texto bíblico faz com tanta clareza. Eles abrem as cortinas do céu e mostram uma cena que aconteceu antes de qualquer coisa chegar até Jó. Ora, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Filhos de Deus, aqui no hebraico, Ben Elohim, são seres angelicais. Havia uma reunião, uma espécie de conselho, e Satanás aparece entre eles. Deus pergunta: de onde você vem? Satanás responde: de percorrer a terra, de andar por ela de um lado para o outro. Isso não é poesia, é uma declaração de função. Ele está patrulhando, procurando. Pedro vai confirmar isso séculos depois. O diabo, como leão que ruge, anda em derredor, procurando alguém para devorar. 1 Pedro 5:8. Então Deus aponta para Jó. Você reparou no meu servo Jó? Não há outro igual a ele na terra. E Satanás faz uma acusação devastadora. Não contra Jó, mina contra Deus. Será que Jó teme a Deus à toa? Acaso não o cercaste com uma sebe, a ele, a sua casa e a tudo o que é seu? Mas estende a tua mão e toca em tudo o que ele tem, e verás se não te amaldiçoa na face. Em outras palavras, Jó só é fiel porque você protege ele. Tira a proteção e você vai ver quem ele realmente é. Essa é a acusação mais profunda que existe. Não é Jó é mau. A fidelidade humana não é real, é só interesse. É uma acusação contra a própria capacidade de Deus de ter criaturas que o amam de verdade. E Deus aceita o teste. Não porque é cruel, mas porque ele sabe quem Jó é Manu e porque a resposta de Jó vai provar, diante de todo o mundo espiritual, que o amor genuíno existe. Jó não sabia de nada disso. Ele sofreu sem entender o porquê. Perdeu filhos, bens, saúde. E seus amigos ficaram explicando que ele havia pecado, porque na visão deles, sofrimento sempre era castigo. Mas no final do livro, Deus fala com Jó e diz algo impressionante: meu servo Jó falou de mim o que é reto. E condena os amigos que tinham todas as explicações teológicas, mas não tinham a verdade. Jó ganhou a guerra invisível, sem nunca ter sabido que ela existia. E isso levanta uma pergunta séria para você e para mim. Quantas das nossas batalhas são, na verdade, campos de prova que têm consequências muito maiores do que conseguimos ver? Chegamos ao coração deste vídeo, a cena que inspirou tudo isso. 2 Reis capítulo 6. O rei da Síria está furioso. Ele manda um exército inteiro, cavalos, carros de guerra, uma tropa pesada, cercar a cidade de Dotã. Tudo porque o profeta Eliseu estava revelando ao rei de Israel os planos de guerra da Síria antes mesmo de eles acontecerem. De madrugada, o servo de Eliseu acorda cedo, sai e vê. Pausa dramática de 2 segundos. Cavalos, carros, soldados, em volta da cidade inteira, sem saída. Ele corre até Eliseu em pânico. Ai, meu senhor, que faremos? E Eliseu responde com uma das frases mais surpreendentes de toda a Bíblia: não temas, porque os que estão conosco são mais do que os que estão com eles. O servo deve ter olhado ao redor pensando: que mais? Somos 2. Eles são um exército. Mas então Eliseu ora: Senhor, abre os seus olhos para que veja. E o texto diz: o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu. Eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em derredor de Eliseu. Cavalos e carros de fogo. Em volta de Eliseu, invisíveis ao olho natural, presentes o tempo todo.
Essa cena revela algo que muda completamente a forma como a gente lê as batalhas bíblicas e talvez a forma como a gente enfrenta as suas próprias batalhas. O exército espiritual não chegou quando o servo orou. Ele já estava lá. A oração não convocou proteção, ela abriu os olhos para enxergar a proteção que já existia. Mas há outro detalhe que quase ninguém comenta nessa história. Depois que o exército sírio desce para capturar Eliseu, ele ora de novo. Desta vez pede que Deus cegue os inimigos, e eles ficam cegos. Eliseu os conduz pessoalmente até Samaria, a capital inimiga, e então pede que Deus abra os olhos deles de novo. Agora eles estão no meio da cidade inimiga, completamente vulneráveis. E o rei de Israel pergunta: devo matá-los? Eliseu diz não. Manda preparar um banquete. E os soldados sírios comem, bebem e vão embora. E o texto diz que as bandas sírias pararam de entrar em Israel. Uma refeição fez o que uma batalha não teria conseguido. A guerra invisível foi vencida com fogo nos montes e pão na mesa. Agora vamos pular alguns séculos e chegar a uma das revelações mais impressionantes sobre o funcionamento do mundo espiritual em toda a Bíblia. Daniel capítulo 10. Daniel estava de luto e em jejum há 21 dias. 3 semanas orando sem resposta visível. Se você já ficou orando por algo sem ver nada acontecer, você vai entender como Daniel devia estar se sentindo. No 21º dia, um anjo aparece e diz uma coisa que vai ficar na sua cabeça para sempre. Desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. O príncipe do reino da Pérsia resistiu-me durante 21 dias. Processa isso com calma. No dia 1, no primeiro dia que Daniel orou, a oração foi ouvida. A resposta foi despachada. O anjo partiu. Mas por 21 dias, esse anjo ficou retido, impedido, bloqueado por uma entidade chamada Príncipe do Reino da Pérsia. E aqui está o que isso significa. Existem seres espirituais associados a reinos, nações e territórios. Paulo, em Efésios 6:12, fala em principados, potestades, príncipes das trevas. Não são metáforas de comportamento humano. São referências a hierarquias espirituais reais que exercem influência sobre regiões geográficas e estruturas de poder. O anjo de Daniel não foi bloqueado por falta de autorização. Foi bloqueado por oposição ativa. E ficou 21 dias em conflito até que Miguel, chamado de um dos primeiros príncipes, veio ajudar. Isso lança uma luz completamente diferente sobre o tema da oração persistente. Jesus ensinou a parábola da viúva persistente especificamente sobre isso, não porque Deus precisa ser convencido, mas porque a persistência tem a ver com o campo de batalha espiritual, não com a disposição de Deus. Daniel não desistiu. 3 semanas, sem ver nada. E o conflito invisível estava acontecendo o tempo inteiro. E tem um detalhe final nessa história que é perturbador de um jeito bom. Depois de dar a mensagem a Daniel, o anjo diz: agora voltarei para pelejar contra o príncipe da Pérsia. E quando eu sair, eis que virá o príncipe da Grécia. Príncipe da Pérsia. Príncipe da Grécia. 2 impérios que dominaram o mundo antigo. E o anjo está falando sobre a transição de poder entre eles como se fosse uma batalha espiritual que ele vai travar. A história que os livros de história chamam de ascensão e queda de impérios, o anjo chama de guerra. Josué 5:6. O povo de Israel está prestes a entrar na terra prometida. A primeira cidade no caminho é Jericó, uma fortaleza murada, com paredes tão largas que as pessoas moravam dentro delas. Humanamente falando, não havia estratégia militar que fizesse sentido. Mas antes de qualquer coisa acontecer, Josué está sozinho perto de Jericó. E de repente vê um homem diante dele com uma espada desembainhada na mão. Josué vai direto: és dos nossos ou dos nossos inimigos?
E a resposta é extraordinária. Não, eu vim como príncipe do exército do Senhor. Josué cai com o rosto em terra e pergunta: que diz meu senhor ao seu servo? E a primeira instrução que esse ser dá é: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. Isso é exatamente o que Deus disse a Moisés na sarça ardente. É uma marca de presença divina direta. Esse ser não era um anjo comum. Era o comandante do exército celestial. E ele estava lá antes da batalha começar, não como reforço, mas como comandante. A estratégia que veio depois não fazia nenhum sentido militar. Marchar ao redor da cidade em silêncio por 6 dias, com sacerdotes carregando a arca. No 7º dia, marchar 7 vezes, tocar as trombetas e gritar. Se você contasse isso para um general, ele riria na sua cara. Mas os muros caíram. O texto diz que caíram por si mesmos, literalmente desmoronaram para baixo, deixando cada homem entrar direto à sua frente. A arqueologia moderna, especialmente os trabalhos da arqueóloga Kathleen Kenyon em Jericó, encontrou evidências de muros que desmoronaram para fora, o que é o oposto do que aconteceria se fossem derrubados por uma força externa ou por mineração. Eles caíram de dentro para fora ou literalmente desabaram. A guerra de Jericó não foi vencida por arqueiros, arietes ou engenharia militar. Foi vencida pelo exército invisível que Josué encontrou no campo antes da batalha. E há uma lição aqui que vai além da história. O comandante do exército do Senhor não se declarou do lado de Israel. Ele disse que veio como príncipe do exército do Senhor. Ele não toma partido humano. Ele toma partido do propósito de Deus. Isso é sério. Porque muitas vezes a gente pede que Deus fique do nosso lado, quando a questão real é se a gente está do lado dele. Agora eu preciso te levar para a batalha mais pesada de todas. A que aconteceu num jardim, à noite, com um homem sozinho e seus joelhos no chão. Getsemane, Lucas 22. Jesus havia acabado de instituir a ceia com os discípulos. Sabia o que estava por vir e foi para o jardim orar. O texto de Lucas 22:44 diz algo que é fisiologicamente extraordinário. Entrou em agonia e orava mais intensamente. O seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que caíam até ao chão. Isso tem nome médico, hematidroses. É um fenômeno raro em que vasos capilares ao redor das glândulas sudoríparas se rompem sob estresse extremo, misturando sangue ao suor. É documentado em casos de terror absoluto. Jesus, o Filho de Deus, estava em agonia. E o que estava acontecendo no mundo invisível naquele momento? Paulo, em Colossenses 2:15, diz que na cruz Jesus despojou os principados e as potestades, exibindo-os publicamente, triunfando sobre eles. Em Hebreus 2:14 diz que Jesus participou da carne e do sangue, para que pela morte destruísse aquele que tinha o império da morte, a saber, o diabo. Mas antes da cruz, havia Getsemane, e em Getsemane, todo o peso daquilo que a cruz significava estava sobre Jesus, não só o sofrimento físico, mas o peso espiritual de ser feito pecado por toda a humanidade, de separar-se da comunhão perfeita com o Pai por um momento que a eternidade inteira jamais havia experimentado. Lucas registra que um anjo veio do céu para fortalecer Jesus, não para livrar, não para substituir, para fortalecer, para que ele pudesse continuar. E ele continuou. A oração de Getsemane era: Pai, se quiseres, passa este cálice de mim. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Essa frase é a reversão exata do Éden. Adão e Eva escolheram a própria vontade. Jesus escolheu a do Pai. No mesmo ato de obediência que Adão havia falhado, Jesus permaneceu firme. Getsemane não foi uma fraqueza. Foi a vitória que tornou possível tudo o que viria depois. E enquanto Jesus orava em agonia, os discípulos dormiam. 3 vezes ele voltou
e os encontrou dormindo. Pedro, que horas antes havia prometido morrer por Jesus, não conseguiu ficar acordado 1 hora. A batalha mais importante da história humana foi travada sozinho, em silêncio, num jardim, enquanto os mais próximos dormiam. E chegamos à 7ª guerra, a que não terminou ainda. O livro do Apocalipse é talvez o mais mal interpretado de toda a Bíblia. As pessoas o leem como um calendário de catástrofes futuras. Mas o Apocalipse é, antes de tudo, uma revelação. A palavra grega apocalipsis significa literalmente tirar o véu, descobrir o que está escondido. E o que está escondido? A guerra que está acontecendo agora. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão e os seus anjos batalhavam. Esse capítulo 12 do Apocalipse é uma das passagens mais densas da Escritura, porque ela comprime toda a história da redenção numa visão simbólica. A mulher, a criança, o dragão, a guerra no céu, tudo isso está acontecendo em múltiplas camadas de tempo simultaneamente. Mas há um versículo nesse capítulo que eu quero que você guarde. Apocalipse 12:10. Então, agora veio a salvação e o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, porque foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusava diante do nosso Deus de dia e de noite. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do seu testemunho. De dia e de noite, Satanás ainda acusa. Isso está acontecendo agora, mas a vitória já foi garantida pelo sangue do Cordeiro. E a participação dos seres humanos nessa vitória está descrita aqui, a palavra do seu testemunho. A sua vida, o seu testemunho, a sua fé vivida no dia a dia. Isso tem peso no campo de batalha espiritual. E Paulo em Efésios 3:10 diz algo que vai te surpreender, para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja agora conhecida pelos principados e potestades nos lugares celestiais. Os anjos e as autoridades espirituais estão aprendendo algo através da igreja, através de pessoas comuns, cheias de falhas, que ainda assim escolhem confiar em Deus. A 7ª guerra não tem data de início marcada no calendário. Ela começou no Éden e vai até a consumação de todas as coisas. E você está dentro dela agora, enquanto assiste a este vídeo, enquanto vai trabalhar amanhã, enquanto decide como vai tratar as pessoas ao seu redor. O campo de batalha é amplo e ele inclui a sua vida. Vamos fechar tudo isso. Da serpente no Éden ao dragão do Apocalipse. De Jó sofrendo sem entender ao servo de Eliseu que viu o fogo. De Daniel orando 21 dias sem resposta ao Jesus, suando sangue num jardim. Em todos esses momentos, havia mais acontecendo do que os olhos podiam ver. E a pergunta que fica é, e na sua vida? Talvez você esteja numa fase em que orou e não viu resposta. Talvez esteja cercado como o servo de Eliseu e não consiga enxergar os cavalos de fogo. Talvez esteja num Getsemane pessoal de joelhos, sem entender o porquê. A Bíblia não promete que você vai ver tudo. Ela promete que há mais acontecendo do que você enxerga, e que o comandante do exército do Senhor já estava lá antes de você chegar no campo. Se este vídeo fez você olhar para a Bíblia de um jeito diferente, me conta nos comentários qual dessas 7 guerras mais te impactou. Eu leio todos. Se você ainda não é inscrito, inscreve agora. Mona, toda semana tem conteúdo bíblico com essa profundidade aqui no canal. E se você conhece alguém que precisa ouvir que não está sozinho na batalha, compartilha este vídeo com essa pessoa agora. Até a próxima, e que os seus olhos sejam abertos.